Ora, Fiel, separei um trecho aqui do apito final com Neto, Godoy, Quesada e Marília analisando ontem a derrota do Corinthians. O Neto falou agora sobre o pênalti do Memphis Depay e o Neto foi sincero sobre esse pênalti do holandês. Se liga só no que ele falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Informações, pós-jogo, resenha aqui no canal para Fiel Torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, Quesada, o que você enxergou do jogo? O que você viu de tudo aí? Das falas em relação ao jogo? Qual que é a sua visão? Quesada, monstro sagrado? Neto, o Dorival ainda não conseguiu acertar em pouco tempo, e aí também a gente precisa entender esse tempo que ele tem de trabalho, são apenas 4 jogos. O bendito, ou maldito esquema defensivo do Corinthians, né? Porque é muito fácil atacar o Corinthians. Você viu aí, né, como o homem que esteve em campo, o Mateuzinho foge da bola, o Kaká vai e não vai, isso no primeiro gol que a gente está vendo. No segundo lance também o Mateuzinho nada faz de combate. O lançamento sai lá no campo de defesa do Mirassol, não tem nenhum jogador ali para dar combate. A marcação começa sim, senhor, lá na frente, não é? E esses problemas que são seríssimos, muito por causa também da falta de qualidade dos jogadores. Você começou o nosso papo falando de falta de qualidade, infelizmente Mateuzinho, Kaká, Félix Torres são jogadores medianos para baixo. Com esses caras vai ser muito, mas muito difícil o Corinthians atingir algum tipo de objetivo. E para arrematar, Memphis, futebol é coisa séria, muito sério. Você pode até ter a certeza de que, eu vou bater desse jeito e vou fazer o gol, mas o estudo mostra o contrário. Bate no alto, no ângulo do goleiro e é muito mais complicado para um goleiro. O Buffon de Ades estava dizendo que tem que aumentar o gol porque está tão fácil o goleiro fazer defesa ultimamente. Aí o cara vai lá e dá uma atrasada pelo alto. Isso nem é cavadinha, isso é atrasada de bola. Cavadinha é outra coisa. Então, se não levar a sério, Neto, é mais um ano perdido na história do Corinthians em relação ao Campeonato Brasileiro. O senhor disse que ia brigar pelo título, eu também estava nessa, agora não estou mais. Vai ser muito difícil o Corinthians fazer uma campanha consistente, brincando, né? Isso não é jogar futebol, isso daí para mim é brincar. E o Corinthians não está numa condição de ficar brincando de futebol. Marília Ruiz, dá para entender em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Dorival Júnior, time misto, meio campo diferente, que nunca jogou junto. Já o ataque também, o Roberto ficou no banco. Mirassol era para ganhar de 3-1 e o Mirassol venceu. E venceu bem a equipe do Corinthians, não tirar os méritos do Mirassol, né? Diga-se de passagem. Qual a ideia também em relação ao Corinthians? Sul-Americana agora, acho que é quinta-feira, né? E depois tem jogo no Santos no domingo, que é o clássico, né? Lá na Neoquímica Arena. O que entender de tudo isso, Marília Ruiz? Olha, eu acho que o Dorival não tem condições de ser milagreiro, como não seria qualquer técnico no lugar dele. Acho que faltou decisão quando da chegada do Dorival sobre a Copa Sul-Americana, que começou muito mal com uma derrota em casa de partida e depois uma derrota fora de casa na sequência na Colômbia. Então, quando o Corinthians quer fazer as duas coisas, ele não faz nenhuma das duas. Não adianta poupar na Sul-Americana e poupar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians deveria ter feito com o Ramon e Ramonzinho e na mudança com o Dorival a opção óbvia de priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas poderia ser. Em todos os últimos anos, o Corinthians tratou a Sul-Americana e é verdade que o grupo do Corinthians é talvez o mais enrolado da Sul-Americana, azar, é vergonha do mesmo jeito. O Corinthians deveria ter tratado essa derrota em casa e a derrota depois na sequência na Colômbia como eliminação. E mandar para os próximos jogos um time, aí sim, misto ou alternativo, como foi com o Antônio Oliveira, como foi com o Luxemburgo, e ainda assim o time conseguiu chegar nas fases finais, mesmo que não conseguisse chegar. Agora, não olha nem para uma coisa, nem para outra. Não é time titular nem na Sul-Americana, nem no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu essa semana? Empate em casa e derrota fora. Então ficou pior do que estava antes. Então acho que o Dorival precisa de comando, acho que se não é o Fabinho Soldado, sei lá quem é que vai mandar, quem é que comparece hoje em dia no CT do futebol do Corinthians, alguém precisa dar uma determinação. Olha, essa semana o jogo é quinta-feira e domingo contra o Santos. O Santos joga amanhã contra o Ceará e depois descansa até domingo. Quem vai jogar contra o Huracan na quinta-feira? Ninguém? Muito bem, o time titular vai treinar para jogar com o Santos em casa e vencer a partida. Agora, vai todo mundo para a Argentina e jogar no domingo à tarde, sabe o que vai acontecer, né, Quesada? Nem lá, nem cá. Vamos lá, o Memphis pra você foi isso aí é uma vergonha. Vergonha? Eu não penso assim, mas eu respeito muito a opinião das pessoas e respeito muito mesmo.
Eu acho que sobre dar cavadinha, assim, ó. Se o cara faz, nossa, quem não sei o quê, não sei o quê. Se o cara não faz, ele é irresponsável. Se ele tivesse chutado a bola forte na trave, voltado, pá, e aí é uma visão de muita gente. A minha não. Eu acho que o jogador, ele tá ali, ele tá pronto, ele pensa do jeito que tem que bater, é uma decisão dele. Se você perguntar pra mim, você já fez isso jogando bola? Não. E já perdi alguns pênaltis importantes na minha carreira. Contra Santos, contra São Paulo, contra Palmeiras, né? Mas eu não vejo como irresponsabilidade. Eu acho que ele escolheu uma tática para bater, viu o goleiro alto, que todo mundo sabe que é muito bom goleiro, e ele vai e ele tenta. E a cavadinha, para todo mundo, só teve um jogador que dava cavadinha. 2, o Louco, Abreu, e o Djalminha. Mas ninguém, porque eles olhavam o goleiro. Nenhum outro jogador na história olha o goleiro. Ele arrisca. Se o goleiro tivesse a certeza, que ele ia dar a cavadinha, ele fica assim, ó. Ele para. Mas nenhum goleiro tem a certeza, porque há dúvida. Tanto é que o próprio Walter fala que ele ia ficar parado, e aí, na hora que veio bater, ele sai um pouquinho, ia pela categoria dele e volta. Mas eu não coloco com irresponsabilidade isso aí. Godoy, o pênalti foi ou não pra você? Craque Neto. Tem dúvida? Não dúvida nenhuma, craque Neto, porque pelo ângulo das imagens mostra que o braço está na lateral. Tá aqui. Né? Mas dependendo do ângulo de onde você olhar, o braço pode estar na sua frente. Mas pelas imagens mostra. É muito difícil o jogador se movimentar para travar um chute sem fazer o movimento daquele de braço. Mas o jogador tem que se condicionar que hoje... Aí, ó. Hoje a FIFA... Hoje não, já há algum Porque ele tempo, faz assim, Godoy, ó. Você está colocando a perna, Isso. não tem jeito, você mecanicamente. A trajetória é pro gol, a bola. Não sei se seria, mas... mas ele intercepta a bola. Então foi. O Gobi acabou interpretando, com o auxílio da tecnologia, acabou interpretando corretamente, e se fosse a favor do Mirassol também deveria ser marcado. Foi o Neto Berola nesse lance. O volante. Neto Berola. Não é Berola, é Moura, né? Neto Moura? Não. Neto Moura. Berola é aquele Neto Moura. Neto Moura. Bom de bola. O árbitro, se termina o primeiro tempo, no tempo que ele deu de acréscimo, o Mirassol não teria sofrido o gol. Então, mas ele não deu um minuto a mais? Ele prorrogou um minuto a mais. Então, ele prorrogou. Tá. Mas prorrogou por que motivo, né? Ninguém vai saber. Por que motivo ele prorrogou esse tempo? Que foi a reclamação no intervalo. Porque se ele termina no tempo que ele deu de acréscimo, não teria discussão nenhuma. E se não toma o gol, também não teria discussão. Né? Mas a reação dos jogadores do Mirassol quanto ao que o Memphis fez não deveria ser de maneira agressiva. Só faz isso daí quem tem personalidade, cara. Quem não tem personalidade não faz. E poderia errar também se ele cobrasse igual ele cobrou. Você sabe que eu acho... Você acha que pra mim... Mas não precisava dessa reação. Sabe qual foi o erro maior dele, do Memphis, pra mim? Foi não ter feito o gol no rebote. Se ele vai com a perna esquerda, ele faria o gol. Mas ele aí eu critico ele. No pênalti, não. Eu acho assim, que menino não tem que fazer isso. Que jogador mais jovem não tem que fazer isso, até para não tomar muito pau, sabe? E aí, não deixa só nesse lance da cabeçada. Se você puder fazer o favor aí, se ele vai com a perna esquerda, não nessa imagem, mas na imagem aberta, se ele vai com a perna esquerda, ele faz o gol, ou teria muito mais possibilidade. A única coisa babaquice dos jogadores do Mirassol, por exemplo, vocês são... foi tão babaquice, porque... isso aí não é desrespeito, muito pelo contrário. E o menino que depois gravou aí, que joga aí no Mirassol, arrebentando com o Memphis, falando um monte de coisa, depois não teve peito para deixar o Stories. Não, se você tem aquela atitude, deixa o Stories. Deixa o que você falou, né? Porque é um absurdo querer fazer isso. E aí vai o número 34, que eu esqueci o nome dele, é zagueiro, bom de bola. James, né? Bom de bola. Vai lá e mete o dedo nas costas dele. João Vitor. Como se fosse assim, olha, você vem aqui e bate um pênalti. Mas todo mundo faz isso. Não é falta de respeito isso. Tá aqui, a verdade, uma idiotice, tanto é que ele tomou um cartão amarelo.
né? E aí, uma coisa tonteira. Então, ó, a partir de hoje, nenhum jogador do Mirassol, em qualquer que seja o jogo, em qualquer que seja a divisão, vocês não podem bater pênalti de cavadinha. Porque se vocês baterem, os seus jogadores vão bater em vocês. E se vocês perderem, a responsabilidade é só sua que bateu, não é do grupo todo, tá bom? Babaquice por parte de todo mundo, no meu entendimento. Em relação ao Memphis, eu não tiraria ele do jogo. Ele não estava mal no jogo. O que você pensa disso, meu querido Quesada? Não, ele cobra o escanteio. Você vê, na hora que ele vai bater o escanteio, ele já faz o sinal que a bola vai para o segundo pau para a chegada de alguém. Aí o Kaká chegou muito bem e fez o gol. Não tiraria. Eu acho que ele errou, não deveria ter feito Mexeu isso. mal o Dorival Júnior. Não tiraria, não. Eu Muito acho que mal. Jogador grande, para um jogo difícil como esse, você não Aí, pode desculpa, tirar. Quesada. Não, mas... Ó, olha se ele vai com a perna esquerda, presta atenção, ó. Exato. Ó, já tá, ó. Ele foi de cabeça, não tinha mais. Se ele vai de voleio, ele faz o gol. Ele faria o gol. Como fez o Gabigol. Como fez o Gabigol, Cruzeiro e Atlético. Ó, dá pra perceber agora, não sei. Tem uma outra imagem até que é melhor. Parabéns ao Walter, hein? Essa aí, ó. Parabéns ao Walter. Ó, agora, ó. Quicou. Chutou com a perna esquerda. Por que ele foi de cabeça? Pode falar, Godoy. O mérito do Walter aí, cara. Não. Já tá de joelho, né? Não, eu entendi o que eu tô falando. Não, tô falando da sequência. Não, eu tô falando que... Não. Desculpa, você tá falando do Pedro. Desculpa. Não, você tá certo. Desculpa, a sua colocação é pertinente. A minha é só assim. Eu, como atacante, eu perdi. Por que eu vou de cabeça na bola? Correta. Por que eu vou de cabeça? Que o cara já fez... Ó, quicou agora, dou voleio em cima, ó. Eu vou com a perna. Não, aí eu quis ir de cabeça. Correta. Pra que ir de cabeça? Aí eu critico. Não, mas na jogada de dar a cavadinha, desculpa, eu não critico. Falando em termos da cavadinha, mérito do Walter, cara. Mérito do Walter, porque o Hugo Moura defendeu um pênalti há pouco tempo aí, que o cara também foi fazer a cavadinha dele, não foi? Sem se mexer, ele pegou a bola. Então, é um cara que tem coragem, personalidade e segura a onda se não fizer. Mas um Walter, que começou a jogar agora, o segundo jogo dele no Mirassol, foi muito feliz. Olha, ele já estava... Se a bola, ó, não tem si quando perde um pênalti como esse. E eu respeito todo mundo, cara. Eu não gosto. Perguntar pra mim, se eu fosse dirigente, se eu fosse treinador, eu não gosto de cavadinha. E eu vou falar, eu não gosto. Quer bater? O problema é seu. Você que tá no jogo, não sou eu que bato. Agora, se a bola vai reta, é gol. Sim. Porque ele quis meter no meio do gol. A bola saiu um pouquinho pro lado direito. Ó, pode ver, essa bola vai reta, ó. É gol, não tem conversa. Gol. Seria um golaço. E todo mundo ia falar assim, ó. Nossa, como é que esse cara tem coragem de fazer isso com o Walter? Mas aí cada um tem uma visão daquilo que enxerga nesse sentido. Pra mim, o que ele errou foi no segundo. Quesada, por favor. Se ele toca um pouco mais forte na bola, né, então, olha. Se ele toca um pouco mais forte na bola, não daria tempo para a reação do Walter. Você vê que o Walter já... O Walter foi bem, hein? Foi inteligentíssimo, né? Porque ele cai com o joelho dobrado, mas quando ele vê que a bola vem fraca, ele tem tempo de se recuperar para fazer essa defesaça. Né? Muito fraca. Agora o Neto matou a charada na hora, eu também falei, por que ele não chutou essa bola? Né? Por quê? E ele pega sem jeito, porque ele faz assim, né? Pegou sem jeito, enfim. Mas sabe o que? Ele estava tão convicto de que ele ia fazer o gol. Isso, né? Tá tudo bem, mas isso não foi o grande problema da derrota. Não foi para mim, senhor Marília, Quesada e Godoy. Por favor, Marília. Corinthians apático, jogou mal de novo. Segundo partida seguida que o Corinthians entra em campo, como você disse, com uma nhaca inacreditável. O primeiro tempo, o Mirassol foi melhor. O Mirassol mereceu, porque teve um lance no Ranieri, porque com a lupa tem não sei o que no Coronado. O Corinthians jogou muito mal. Acho que a displicência do Memphis poderia ter dado ao Corinthians pontos num jogo em que o Corinthians jogou mal. Acho que na situação que o Corinthians... Do pênalti? Mas o gol não saiu logo em seguida? Sim, mas acho que na situação que o Corinthians está, ganhar confiança... 2-0 ali, né? Podia ter... Não. Sabe, 0-0. Não, poderia terminar 2-0 no primeiro tempo. Não sabemos o que ia acontecer depois. Tudo bem, mas... Podia ter sido 3-2 pro Mirassol. Tudo bem, mas ele participa de um lance fundamental, que é o escanteio. Não, mas eu acho que o Corinthians está numa situação de fragilidade, que o jogador que está jogando com a camisa 10 e fez questão de jogar com a camisa 10, ele precisa ter mais seriedade. Ainda que ele bata pênaltis assim a vida inteira, eu acho que ele tem que pensar, o técnico é novo, o time não vai se classificar na Sul-Americana. Quantos pênaltis ele já bateu? A situação é difícil. Vamos bater sério aqui, fazer 1-0, tentar melhorar no segundo tempo.
Eu só acho que mesmo com a experiência que ele tem, e ainda que ele bata pênaltis assim, gosta de bater pênaltis assim, faça gols assim, com a bola rolando, eu acho que faltou seriedade, porque a situação do Corinthians ela é mais grave do que a situação do Memphis com a torcida. A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro ela é de 10 pontos e é 3 pontos da zona de rebaixamento hoje. Uma rodada. Então vamos fazer uma pergunta, então. Vamos supor que ele tivesse batido o pênalti legal, tendo feito o gol. O que mudaria daquilo que a gente viu? Se logo em seguida a gente fez gol. A gente, ó. Se logo em seguida o Corinthians fez gol. Não, é uma pergunta pertinente essa. É uma pergunta pertinente. Agora você mesmo disse, C, não tem, né? Agora, fechar com 2-0 é melhor do que fechar com 1-0. Mas você não saberia se saiu Não, gol tudo de... bem, Netão, mas veja só, a situação do Corinthians, o mar não tá para peixe, esse é o fato. Vamos lá, qual foi o outro Não tá sobrando. Eu vou defender o Memphis, desculpa, mas eu, assim, qual foi o outro jogo que ele fez isso? De uma maneira, talvez, sem muita responsabilidade ou displicente. Quando foi? Vou dar um lance, por exemplo, para vocês todos aí que estão falando sobre isso. Contra o Grêmio, ele fez o gol de bicicleta. Talvez não deveria nem ter feito aquilo. Eu acho que deveria ficar de pé e fazer o gol. Ele fez o gol de bicicleta. O que ele fez de tão ruim daquilo que o Mateuzinho fez? De tão ruim daquilo que o Kaká fez no jogo? Perfeito. Tá aí o gol, ó. Então, Golaço. o que o Memphis fez nesse tempo todo de displicente, né? A não ser, no meu entendimento, aquele jogo contra a Venezuela. Lá. Qual foi o outro que ele deixou de Não, correr? você tem razão, mas a gente... Só uma pergunta. Não, sim. Eu tô falando o que eu vejo. Eu estou falando especificamente deste jogo contra o Mirassol. A propósito, do Mateuzinho a gente espera as piores coisas. Do Félix também. Do Kaká, uma série de jogo errado. Exato, o Memphis é o craque do time. O craque do time, ele precisa entender o entorno. Olha, o clube está com problemas fora, mudou o treinador. Tudo bem que não está sobrando. Em 93, eu fui crucificado pela torcida do Palmeiras e pela imprensa, principalmente da Band, os comentaristas daqui, os repórteres também, só o da Atena que não e o Luciano do Vale. Do restante, os caras mataram eu em 93. Teve um pênalti contra o São Paulo, eu bati forte. O Zete foi, pau, tirou. Faltando 2 minutos, o Viola cruzou e eu fiz o gol. Perdemos o título. Quem foi responsabilizado? Eu. Pô, ele bateu o pênalti. Ele errou. Ele deu o gol logo em seguida. E não deixou de correr. Não foi esse gol, ou essa né, que todo mundo está falando, ou a maioria das pessoas, e está tudo bem. Não foi isso. Não foi isso que o Corinthians não correu. Não foi isso que o Corinthians foi morto. Não foi isso que o treinador mexeu mal. Tirando ele. Sim. Tirando ele. Não foi isso que o Mateuzinho, no primeiro gol, faz assim, ó. Lateral direito. Ô, gente, mostra eu aqui inteiro. Mostra eu inteiro. Pô, o cara vai cruzar a bola, não sei quem cruzou. Ele cruzou a bola aqui. O que o lateral tem que fazer? Aqui, pra cortar. Não, ele fez assim, ó. Quase pra trás. Saiu o gol. No segundo gol, ele perde na velocidade, o cara erra o chute, bate no tornozelo dele, encobre o Hugo, sai o gol. O Kaká, no terceiro gol e no segundo. O que o Memphis é tão criticado por causa de um pênalti? É só isso que eu tô... Mas por tudo isso que você está dizendo, o Memphis tem que entender, pô, uma hora essa defesa... Mas por que o Mateuzinho não tem que entender? Por que o Kaká... Por que o Dorival Júnior mexeu mal no time e não toma cacete? Neto, craque Neto. Estamos discutindo futebol. Neto. Não, craque Neto. Os craques é que são cobrados. Ninguém espera... Fala o nome do zagueiro que jogou com você. Não é esse que vai ganhar o título, é o Neto. Mas sem não é ele... o Félix Torres, mas eu sei, é o sem Memphis, ele não tem time, eu. Ok. Então, mas a parte dele, o que se espera é que ele decida os jogos. Enfim, ele fez isso, acho que não vai voltar a fazer. Mas esse não é o momento de correr esse risco. Então vamos lá. Então eu vou perguntar para vocês, então. Tudo bem, eu discordo disso. Sim. Mas é uma opinião. Claro. Eu acho que o goleiro foi muito bem. Eu acho que o goleiro que defendeu. Vamos lá. O menino não fez 2 gols na Taça São Paulo de Futebol Júnior? O Rian não fez? Rio Francisco? Não foi? São Paulo. É Rian, não é Rian? Não é nome? Rian? Sim. Não fez 2 gols? Não foi responsável por um monte de gente? Nossa Senhora. Foi ou não foi? Não foi? Vai muito. Eu quero ver ele fazer isso no profissional e errar. Sabe o que a gente vai falar? A gente vai acabar com ele. Ué, mas se ele fez 2 gols lá, ele tá preparado para fazer isso. Sim. Se ele treinou isso,
Alguém sabe se o Memphis treinou isso durante a semana? A coletiva... O treinador sabe ou não? Então eu vou fazer mais uma pergunta. Quem que era o batedor de pênaltis contra o Internacional? O Memphis. E quem que veio pedir para bater o pênalti? O Yuri Alberto. Se ele tivesse perdido, nós ia dar pau no Yuri e ia dar pau no Memphis também. Sim. Não ia? E no treinador. E no que treinador não tem que não tem autoridade. Então é isso que a gente tem que entender. Eu estou fazendo umas colocações muito mais como ex-jogador do que como comentarista e apresentador. O que pensar? O que está certo e errado? Não, ele foi lá, ele bateu o pé desse jeito. Não é. Não é. Pra mim não é, mas pra Marília e pro Quesada é. Posso depois fazer? Depois eu quero fazer uma pra você. Eu acho que no Lógico. momento, acho que por tudo que ele representa pro Corinthians, como você disse, sem ele não tem time, muito menos quando o time reserva ou misto, ou sei lá o que era aquele time que entrou em campo ontem pra jogar, eu acho que ele tem que assumir essa responsabilidade e saber o que significa. Acho que na sequência ele bate o escanteio, que sai o gol, é verdade, mas acho que quando ele perde o pênalti... A responsabilidade do que você está falando em relação a bater o pênalti? Chutando a bola pro gol, é isso? Não, a responsabilidade de saber a importância desse lance... Tá, vamos supor, pro Corinthians. Tudo bem. E aí o que eu acho... Mas vamos supor, se ele batesse forte e batesse na trave. É diferente, né? Não é. Sabe por que não é? Não é. Pra mim não é. Pra mim não é. Sabe o que a gente ia falar? Pô, mas ele não treina assim, né? Ele chuta a bola dos lados. Então, mas pelo que o Dorival fala na coletiva, ele não treinou assim. Porque ele fala assim, eu preciso conversar com ele pra saber por que ele bateu assim. É o que fala o Dorival... Mas o Dorival Júnior deu algum treinamento de pênalti? Sei. Alguém sabe? Não, Nenhum. Eu duvido que ele tenha dado um treinamento de pênaltis para qualquer jogador do Corinthians. Então é isso, Rafael. Eu pensei que o Neto ia esculachar o Memphis. Ontem nem esculachou também, né? Mas eu pensei que aqui no programa, às vezes, ele muda de opinião. Eu pensei que ia esculachar o cara, mas o Neto aí foi bem sincero, falando que realmente... Se faz o gol, o cara era mito, era não sei o que lá, gênio. Mas como errou, né? A gente tá descendo o pau. Eu, na hora do jogo, ali fiquei muito bravo com o Memphis. Xinguei pra caramba. Cara, porque o Memphis sempre bate dando aquela porradona, né? Na Holanda, no último pênalti que ele bateu pela Holanda, ele deu uma porrada no ângulo do goleiro. Então, a gente esperava que ele ia bater desse jeito, né? Não que ia fazer uma palhaçada dessa, cavando no meio do gol. Tanto realmente, se a bola vai no meio certinho ali, seria gol, porque ela sai um pouquinho ali pra direita. Então, realmente não é um pênalti que, mano, já acabou a carreira de jogador aqui no Corinthians. O Pato bateu assim, claro que foi uma Copa do Brasil, eliminou o Corinthians aqui, foi uma partida de brasileiro. Mas assim, cara, na sequência o Corinthians fez o gol, fez 1-0. E se o Memphis tivesse feito aquele gol ali, seria 1-0 igual, e o Corinthians teria recuado do mesmo jeito. Cara, não sei o que acontece com esse time. Sempre faz um gol e recua. Eu não consigo entender a mentalidade, cara. E não é exclusividade desse time aí, de times de anos anteriores, sei lá, uns 10 anos pra cá, 15 anos pra cá, o Corinthians é sempre assim, cara, independente do time, faz um gol e recua. Eu não consigo entender, cara, essa mentalidade de dentro do clube, ele já de recuar, porque entra treinador, sai treinador, entra jogador, sai jogador, e continua a mesma mentalidade de recuar, cara. Tipo, pelo menos ano passado, mudou um pouquinho naqueles 9 jogos lá que o Corinthians venceu 9 seguidos. A gente fazia um gol, ia pra cima, fazia 5, 4 gols. Não sei o que tá acontecendo, cara. Não dá pra entender. E é uma burrice você recuar, cara. Você chama o adversário e 1-0, cara, não é nada. Então, cara, não dá pra entender. Espero que isso possa mudar com o Dorival. Vamos ver aí nas próximas semanas o que ele vai preparar para o Corinthians. Corinthians que na quinta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Racing do Uruguai e vencer a obrigação. Se não vencer, tchau, Sul-Americana, e vai ficar só com o Brasileiro e Copa do Brasil pro resto do ano, hein? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou da fala do Neto, do Quesada, Marília. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!